Graça e paz, meus irmãos. Sempre uma alegria estarmos na casa do Senhor. Queremos dar continuidade àquilo que já temos trabalhado. E a proposta é, de fato, que haja, esse é o desejo do nosso coração, que haja, de fato, uma mudança de cultura. E pensando em mudança de cultura, a minha pergunta é: o que você entende como cultura? Como que é o seu estilo de vida? Quais são os seus valores, seus objetivos? Como que você se projeta para o amanhã? Quando nós pensamos em cultura, logo nos vem à mente entrar em uma faculdade e aprendermos e termos um arcabouço de conhecimento de tudo aquilo que pode nos proporcionar, nos projetar para o futuro. Mas antes eu quero chamar a sua atenção para o texto de Mateus, pois quero juntamente com você pensar nesse texto e mais outros. A palavra do Senhor lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 25 ao verso 30, diz assim, o título é Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, alguém que está caminhando, alguém que está num certo estilo de vida e que ainda não se deu conta que não chegará ao final sozinho. E a grande pergunta do nosso sermão é: quem faz discípulo? Quem são esses, meus irmãos, que fazem discípulos? Quem são esses mentores, discipuladores, transmissores de vidas? Quem são esses? Você já deve, em algum momento da sua vida, ter se deparado com alguns desses, que estão aí prontos a ajudar. Eu diria que esses são discípulos, sim, que estão em uma dinâmica extremamente positiva e que têm a capacidade, meus irmãos, de se envolver conosco, e a potencialidade, a habilidade, ou melhor dizendo, de nos projetar para um caminho que possa encontrarmos luz, encontrarmos descanso para a nossa alma. Vez ou outra nós nos deparamos com esses fazedores de discípulo. Meus irmãos, é um cérebro que está à nossa disposição. Ou seja, é um ombro amigo para chorarmos. Esses são fazedores de discípulos. E eu creio que falando assim, você já tenha se identificado de uma certa forma com essa figura de quem é esse que faz discípulo, quem são esses que estão sempre lá, apostos a nos abençoar, a fazer algo em nosso favor, a colher as nossas lágrimas, a dar o ombro amigo naquele momento que mais nos sentimos sozinhos. Esses são os fazedores de discípulos. Mas note, esses fazedores de discípulos, eles não somente têm essa habilidade de nos chamar para perto, e é muito interessante esta palavra exortação, quando é aplicado nas Escrituras, porque a ideia de exortação traz a figura de alguém que está ali,
exortando, chamando a caminhar com você, ao seu lado. E é exatamente isso. Esses discipuladores, eles são aqueles, meus irmãos, esses que fazem discípulos, são aqueles que, eles não apenas têm um ombro amigo, eles não apenas são uma cabeça pensante, não que nós não pensamos, mas são pessoas que estão nos direcionando, mas também são pessoas capazes de dar um chute em nosso traseiro para que caminhemos na direção correta. É aquele sujeito capaz de olhar nos nossos olhos e dizer desse jeito: você precisa mudar. Você precisa tomar uma direção correta. E aí também, quando pensamos assim, logo nós nos deparamos diante dos nossos verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos têm essas características. Não é assim? E Jesus, meus irmãos, em toda a sua trajetória discipuladora, chega um momento que Jesus olha para os seus discípulos e diz desse jeito: olha, já não vos chamamos mais de servos, vos chamamos de amigos, porque vocês participam da minha intimidade. Vocês são capazes de compreender, eu revelei a vocês a minha intimidade. Jesus é a revelação de Deus, é o próprio Deus encarnado, para que nós assim tenhamos vida nele. Meus irmãos, o que se percebe é que a resposta a esta pergunta parece, de uma certa forma, nos colocar em uma sala de aula. Não é assim que às vezes nós nos encontramos? Quando pensamos no discipulado, logo nos vem à mente um professor de escola dominical, logo nos vem à mente um pastor, logo nos vem à mente uma liderança, que parece que eles têm o perfil mais específico para fazer discípulo, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia relata. Nós somos uma comunidade de discípulos discipuladores. Ou seja, aquele que diz eu sou discípulo, automaticamente ele é um discipulador. Eu quero dizer para você que se você ainda diz ser discípulo, depois de já ter chegado até aqui, na exposição dos nossos sermãos, e você chegou a esta conclusão de que você é um discípulo, mas diante de quem faz discípulo, você ainda não se encaixou, você ainda não se viu nesse contexto de fazer discípulo, eu trago a você nessa noite que você pense nesse grande privilégio e nessa dinâmica da qual a igreja foi chamada para viver. Uma comunidade de discípulos, discipuladores. Meus irmãos, e antes que você pense nessa ideia do perfil adequado, eu quero fazer com que você volte um pouco lá no Antigo Testamento e veja lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, a história de uma jovem. Uma menina que foi levada escrava para um lugar ao qual tinha como chefe daquele estado um homem chamado Naamã. E o texto vai relatar que aquela menina, ela não aparece mais em lugar nenhum das Escrituras. E é isso que me chama a atenção. Porque ela chega lá, ela é do povo do Senhor, do povo de Israel. Ela chega lá, vivendo como escrava, e ela escuta um burburinho em meio a toda a casa do seu senhor. O seu senhor estava acometido de lepra. E o texto diz que, embora era um homem muito poderoso, um homem que tinha a palavra de ordem na sua casa, no seu tempo, na história a qual ele estava inserido, o texto diz que Naamã vivia pelos cantos às escondidas, porque era um homem leproso. E aquela menina, ela escuta alguém que está na casa, falar sobre a lepra de Naamã. E aí ela entra em cena. E ela, na sua simplicidade, olha para a sua senhora e diz desse jeito: se meu Senhor estivesse diante do profeta. Está fazendo discípulo,
Fazedores de discípulos são pessoas capazes de caminhar, são pessoas capazes de sentir afeto de misericórdia. Fazedores de discípulo é o pai que está lá e contempla a necessidade, a debilidade do seu filho. Fazedores de discípulos é a mãe que se sensibiliza pelo sofrimento do filho. É o membro de igreja que está inserido na igreja em todos os seus âmbitos. Está diretamente contribuindo para o crescimento, para o desenvolvimento deste grupo, desta comunidade. Fazedores de discípulos são assim. No modelo, meus irmãos, grego, a ideia de fazer discípulo, a ideia de discípulo tinha a ver muito com essa ideia de sala de aula. E a ideia de sala de aula funcionava e funciona até hoje. Você transmite o conhecimento, o sujeito sai da aula e, de uma certa forma, ele diz: agora eu estou preparado para a vida. Mas é interessante que no ministério de Jesus, Jesus vem trazer a cultura hebraica do fazer discípulo. Porque no ministério de Jesus, meus irmãos, o modelo hebreu de discipulado não apenas era visto dentro de uma sala de aula, mas era a ideia do professor sair com o aluno, caminhar com ele, entendendo as suas debilidades, entendendo o seu caminhar, suas limitações, porque, na verdade, a igreja é isso. A igreja é isso. A igreja é uma comunidade que está num processo de discipulado, discípulo e discipulador. E por que isso, pastor? Porque cada um de nós temos as nossas debilidades. E me permita dizer, eu estava aqui agora vendo as crianças nesse desenvolvimento, e é interessante isso, porque eu olhei para o César, na hora não sei se vocês perceberam isso, né? Na hora que foi dar início o cântico, o Pedro olha para o César olha para o Pedro e... agora, é agora. O que é isso? Comunidade discipuladora. É gente aprendendo com gente, gente ensinando gente. Não há um perfil específico, veja bem, esse aprendizado, ele é bom, ele é maravilhoso, e aqui é muito maravilhoso nós estarmos aqui, mas isso aqui é pouco. É pouco aquilo que você recebe do discipulador chamado Isaías, chamado Zedequias, pastor desta igreja. Nós devemos atentar para que o fato vivemos uma comunidade de discipuladores. E todos nós podemos fazer discípulos. E por que isso? Porque para isso nós fomos chamados. O discipulado de Jesus Cristo, o modelo de discipulado de Cristo é um modelo ao qual todos nós devemos ter. Jesus é alguém que no seu discipulado, ele se mostra cada vez mais sensível à debilidade de alguém. Até mesmo a questão da ira. Lembra de Pedro? Depois de ouvir Jesus falar várias vezes sobre a sua morte, que ele ia passar pela cruz, naquele momento, os soldados chegam e Pedro, como que de repente, pega a espada, corta a orelha de Malco. O Senhor graciosamente continuou, passivamente, generosamente, ensinando a Pedro. E vai lá e pega aquela orelha, devolve ao seu devido lugar. Comunidade discipuladora. Ah, meus irmãos, como nós precisamos viver a prática do fazer discípulo, sabendo que nós fomos chamados a isso. Deuteronômios, capítulo 6, verso 6, andando pelo caminho, sentado, ao acordar, ao levantar, quem faz discípulo? O pai, o filho, o amigo, o membro da igreja, a criança, o jovem, o adolescente,
vivemos uma comunidade de discípulo discipulador. E se você compreender isso, você sairá daqui nesta noite disposto a evidenciar todo o seu potencial cristão a outros que precisam ouvir a voz do Senhor. Essa era uma das razões pelas quais Jesus tratava seus discípulos não como acadêmicos. Meus irmãos, igreja, o convívio como igreja não se resume o fato de termos um conhecimento, adquirir um conhecimento bíblico, não somente isso, mas levar esse conhecimento para a vida prática. Porque esse conhecimento, ele nos desafia. Eu diria que a sua filosofia de vida, o seu pensamento sociológico, tudo aquilo que você tem aprendido neste mundo, se isso tem suplantado a vida como cristão, a verdade bíblica, alguma coisa está de errado com você. Se o que rege a sua casa não é a filosofia cristã, a verdade bíblica, alguma coisa está errado com você. Se a educação dos seus filhos não são regidos pela palavra do Senhor, alguma coisa está errado com você. Somos discípulos discipuladores e precisamos evidenciar isso na prática. Mas quem são os que fazem discípulos e o que a Bíblia diz sobre esses? Em primeiro lugar, meus irmãos, olhando para esse texto, aqueles que fazem discípulo é o aprendiz a quem Cristo se revelou. Como cristão, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Como cristão, nós não podemos dar aquilo que de Cristo nós não recebemos. Mas como cristãos fiéis ao Senhor e que aqueles que teve uma experiência de conversão genuína com o Senhor, certamente Ele tem sim algo para oferecer. Eu quero que pense nesse texto. Jesus, o Salvador dos humildes, o texto começa dizendo: porque por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes a quem? Aos pequeninos. Você tem se sentido pequeno? Você tem se sentido incapaz nessa trajetória como discípulo e fazedor de discípulo? Olha, você é um discípulo e fazedor de discípulo. Note, essa tarefa não é de outro, senão da igreja, minha, sua. Foi a você, foi a mim que Cristo se revelou. Quem faz discípulo é considerado, é visto aqui como pequeninos. Que seriam pequeninos? Seriam aqueles que, sim, de fato, sentem-se debilitados na sua função. Mas veja bem, fazedores de discípulos são gente que anda na dependência de Deus e bebe da fonte da vida eterna, e que conhece a sua palavra. Não somente isso, Ele não apenas se revelou, Ele também capacitou a esta tarefa de fazer discípulo. Sempre foi da vontade de Deus, meus irmãos, que o seu povo propagasse as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Por isso a profecia de Joel, ela vai cumprir-se em Atos dos Apóstolos. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O texto diz sobre servas e servos. O texto diz sobre filhos, sobre filhas. O texto diz sobre velhos.
O texto diz sobre jovens. O texto nos coloca em uma mesma condição de profetas, de fazedores de discípulos, de gente que está envolvido com gente, de gente que tem uma mensagem de salvação para outros. É o pai que está lá na sua casa e tem uma mensagem de Deus para os seus filhos. É os filhos que estão no mundo acadêmico e têm uma mensagem de Deus para os seus amigos. Estes são os fazedores de discípulos. Meus irmãos, em um tempo que nós estamos vivendo tão danoso, eu sempre costumo dizer isso, porque isso, de uma certa forma, me traz um desconforto, pois eu olho para o nosso tempo e eu vejo grandes desafios. Filhos, pais, um mundo danoso. Nós, meus irmãos, estamos sendo afetados diretamente e indiretamente. E se nós não assumirmos o nosso dever, a nossa responsabilidade, como fazedores de discípulos, nós vamos ver pessoas se perderem, pessoas se distanciarem mais e mais, caminharem para longe, cada vez mais. Pessoas como de fato ovelhas sem pastoreio e fora do rebanho. Essa foi a promessa de Pedro. Usou para explicar à multidão os eventos extraordinários do Pentecoste, em que as pessoas de todo o mundo estavam ouvindo os discípulos cheios do Espírito Santo falarem as mesmas línguas. Aquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, que foi separação, aqui o Senhor une e o Senhor traz o mesmo sentimento, a mesma tarefa, a mesma incumbência para todos. O derramamento do Espírito foi para todos, a revelação de Deus é para todos. Sendo a revelação de Deus para todos, a nossa condição é a mesma, fazedores de discípulos. Pessoas que estão envolvidas com pessoas, pessoas que têm mensagem de Deus para pessoas, pessoas que amam umas às outras. Quem faz discípulos são todos a quem Cristo se revelou. E a minha pergunta para você: Cristo tem se revelado a você? Quantos sermãos eu e você ouvimos durante este ano, e nós já estamos caminhando aí para o final? Já estamos no mês 7, mês 8. Somos fazedores de discípulos. Conseguimos perceber todo esse movimento que Deus nos permitiu viver nesses últimos tempos? Com quem você chorou durante este ano? Com quem você orou durante este ano? Para quem você foi seu ombro amigo? E quem foi o seu ombro amigo durante todo este tempo de calamidade que temos vivido? Pois é, fazedores de discípulos sabem o que é isso. Fazedores de discípulos estão comprometidos com pessoas. Quem faz discípulos são todos os a quem Cristo se revelou. Porque todos, pastor, porque o Espírito Santo desceu sobre todos e não somente sobre Pedro. E nós encontramos isso lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, no verso 4, fica explícito de que o Senhor derramou o seu Espírito não somente sobre Pedro, mas o texto vai dizer que sobre todos. Verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, segundo a vontade soberana de Deus. Esse segundo a vontade de Deus não implica apenas em um movimento pentecostal que está acontecendo, onde eles estão falando sem entendimento. Não, isso implica em ordenança de Deus e incumbência para cada um.
É o evento do Pentecoste. Fazedores de discípulos são pessoas, meus irmãos, que foram cheias do Espírito Santo de Deus e não se calam, não conseguem se calar. Fazedores de discípulos são professores que pegam na mão do seu aluno e caminham com ele. Ai, meus irmãos, em uma sociedade fragmentada, onde os relacionamentos são fragmentados, o Senhor nos chama a pensarmos nesse ministério do discipulado, nessa mudança de cultura. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você sentou com seu filho e você orou com ele? Qual foi a última vez que você ouviu de alguém uma queixa, um sofrimento e você sentou com ele? Meus irmãos, nós somos membros desta igreja aqui. Eu creio que estamos aí no hall de membro, creio que sejam uns 250 membros. Eu sei que é difícil conhecer a todos. Claro que é, nessa correria. Mas eu quero propor algo para você. Que você saia daqui hoje. Dê uma olhada lá no hall de membresia da igreja. Eu vou propor para você que você ligue para essa pessoa. Você não conhece ela, liga para ela. Fala desse jeito: olha, domingo eu estive na igreja. E o pastor falou, e se você estava lá, eu não vi, não te cumprimentei. Mas eu quero te conhecer melhor. Eu quero orar com você, meu irmão. Está tudo bem? Ai, meus irmãos, fazedores de discípulo não vivem em sala de aula, simplesmente. Fazedores de discípulos são pessoas relacionais. Fazedores de discípulo, quem faz discípulos são pessoas que estão interagindo com pessoas. São pessoas a quem o Senhor se revelou. São pessoas que não se calam diante da revelação de Deus. Eis a explicação do evento do Espírito Santo. O Espírito desceu. Ali tinha gente de todas as nacionalidades. E para que alguém ali não ficasse se questionando sobre outros que não ouviram, o texto diz que o Espírito Santo desceu e tomou aquele ambiente. E todos ouviam a mesma mensagem. Qual que era a mensagem? Era sobre a ressurreição de Cristo. Era falando sobre o sermão de Pedro. Era falando que eles ouviram falar do Messias, o Messias prometido estava lá. Como nós precisamos, porque o Espírito Santo desce sobre nós, sobre todos. Faz-se necessária uma mudança de cultura relacional na igreja, para que a igreja viva o verdadeiro discipulado. Só se faz discípulo quando tem uma mudança relacional, uma mudança cultural. E antes que você pense, mas como seria essa mudança? Pense comigo. O que você faz? Você acorda, a primeira coisa que você vê é o celular. Depois você vai estar comprometido, não comprometido diretamente, mas você pensa no seu trabalho, que não é errado. Mas todo esse período, a pergunta é quando que nesse momento eu e você paramos para pensar de que aquele que nos ouve, ele deve estar passando por alguma coisa e nós devemos ter um relacionamento abençoador para com ele. Eu estou falando isso olhando para fora, mas dentro da própria igreja. Pessoas que se distanciaram da fé cristã. Pessoas que têm dúvidas sobre pecado. Pessoas que têm dúvidas sobre N situações, pois são atacadas por este mundo. E por não viverem na comunhão, em uma dinâmica discipuladora, essas pessoas não conseguem avançar. Meus irmãos, Deus se revelou a nós para que assim como discipuladores, façamos com que pessoas avancem mais. Caminhem conosco na mesma direção, rumo à eternidade. Outra questão de quem faz discípulo e o porquê faz discípulo, porque todos fazem discípulo, porque há uma equivalência entre contar as grandezas de Deus, o que nos leva de volta à profecia de Joel. É o verso 11
descrito em Atos, no capítulo 2. Tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios, como os ouvíamos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos nós estamos aqui e todos nós entendemos uma coisa: Deus é grande, Deus faz coisas maravilhosas sobre a nossa vida. É ou não é? Vê o Silas aqui conosco, me permita citar o seu nome. Reunião de oração constante, orando, intercedendo. Isso é a grandiosidade de Deus. Meu irmão, não se cale diante dessa grandiosidade de Deus. O Senhor o tirou do vale da morte. Não se cale. Não nos calemos diante da grandeza de Deus. É fatos, o Senhor tem operado coisas maravilhosas no meio do seu povo. O Senhor tem feito coisas grandes. O Senhor tem nos preservado. O Senhor tem zelado da nossa vida. Outro aspecto de todos aqui é porque este foi uma evidência clara de que Cristo foi crucificado e ressuscitado. Nós encontramos isso no verso 33, no sermão de Pedro. Pedro deixa claro que tudo isso é porque um evento aconteceu na história. E este evento é algo inegável. É impossível. Somos encorajados a vivermos como fazedores de discípulos, olhando para a grandeza do Senhor. Meus irmãos, homens cheios do Espírito Santo são capazes de superarem sua timidez e viverem a prática do discipulado, gozando de perfeita alegria e satisfação no Senhor. Discipulado é isso. É a alegria de pertencermos ao Senhor, a alegria de fazermos com que outros avancem juntamente conosco, a alegria de vermos pessoas encontrar-se com o Senhor, a alegria de vermos pessoas com coração duro na presença do Senhor, a alegria de vermos os nossos filhos no caminho do Senhor, e sabendo que tudo isso tem a ver por sermos, como já foi falado aqui, sermos nós, pela graça de Deus, cooperadores do Senhor. É o Senhor que traz conversão, mas como discipuladores nós somos esses cooperadores. Note, Jesus, na sua relação com o Pai, se mostra grato por ter lhe enviado e se revelado a mim e a você. Ele é enviado por mim, a mim e a você. Quem faz discípulo precisa estabelecer relacionamentos intencionais que possam levar pessoas a compreender o propósito do nosso coração. Meus irmãos, discipuladores são gente transparente na sua fé. Eu sou o que sou. Discipuladores são pessoas capazes de confrontar o pecado. São pessoas não passivas a tudo que está vendo no mundo, mas são pessoas amorosas, ao mesmo tempo ativas, fazendo com que pessoas se levantem e andem e caminhem. São pessoas encorajadoras, mas também são pessoas que não omitem a verdade de Deus. Esses são discipuladores, pais, filhos, amigos, irmãos. Se nós temos omitido a verdade de Deus, isto não é discipulado. Em nome de Jesus, não omita. E aí me lembro do Provérbios 17, quando fala da amizade, que é o ferro afiando o ferro e dando utilidade, tanto para um quanto para outro. Quem faz discípulo precisa estabelecer relacionamentos intencionais. A verdade é que essa é a essência do discipulado, levar pessoas a aprender no contexto relacional e da experiência cristã, a fazer com que esses avancem
Quem faz discípulo, pastor? Eu e você. Todos aqueles que foram chamados, que a eles foram revelados a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Mãe, não se cale. Pai, não se cale. Filho, não se cale. Amigo, não se cale. Irmão, não se cale. Testifique da graça de Deus que a você foi revelado. Em segundo lugar, quem faz discípulo? Quem faz discípulo é o aprendiz, que ao exemplo de seu mestre está sensível ao sofrimento alheio. E aqui é um ponto extremamente fundamental quando nós olhamos para a figura de Cristo. Meus irmãos, já temos falado isso. O mestre é alguém que se mostra extremamente sensível à miséria, ao sofrimento alheio. Jesus chorou. Texto menor das Escrituras. Sensibilidade. Queridos irmãos, fazedores de discípulos, e todo aquele que na sua relação com Deus e o seu próximo é capaz de fazer com que os mesmos avancem na mesma direção e sejam aliviados de suas cargas, de seus pecados, quando assim experimentarem a experiência do arrependimento. Vocês, nós somos esses que nos sensibilizamos com o sofrimento alheio, que levamos pessoas a conhecerem a verdade bíblica e a direcioná-los a uma vida discipuladora. Discipuladores são transmissores de vida, de alegria. Talvez aqui esteja a grande implicação pela qual, meus irmãos, muitos não têm vivido a prática do fazer discípulo e, por sua vez, se mostram incapazes, porque não têm os seus olhos abertos. São pessoas que parecem não viver numa comunidade discipuladora. São pessoas sempre em um estágio de suas vidas, não crescem, não desenvolvem. São eternas descontentes, que entraram, quem sabe, na igreja procurando o paraíso, mas não se deram conta de que esse paraíso ainda não chegou. Meus irmãos, temos que lutar, temos que caminhar em direção a uma cultura do discipulado. Uma cultura que exige de nós sensibilidade. O texto diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nos chama a atenção para algo. Primeiro, é que o convite desse todos aqui não é todos qualquer, mas todos que estão cansados. Esse todos é para aqueles que se encontram cansados. Jesus, ele olha a multidão e, como um bom discipulador, durante os seus 3 anos de ministério, Jesus olha, meus irmãos, para uma comunidade, para uma multidão de pessoas. Lá tinha rico, lá tinha pobre, lá tinha todas as classes sociais. E Jesus, para não deixar ninguém de fora, ele diz desse jeito: vinde a mim, todos. Mas quem são esses todos? Seria toda a multidão? De uma certa forma, sim. Mas ele dá sequência: todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Eu sou a revelação. É isso que Jesus está dizendo. Todos aqueles que estão cansados. Jesus tem um olhar clínico. Jesus tem um olhar piedoso. Jesus está sensível ao sofrimento alheio por conta do pecado. Certamente que muitos que estavam naquela comunidade disseram de jeito: imagina, eu cansado, imagina, eu sou eu. Tem gente que tem essa autoafirmação de si mesmo, né? Às vezes nós encontramos alguns cristãos todo destroçado, a família toda destroçada, a vida não está nada bem, mas você olha para ele, parece que ele está sempre no... O orgulho não o permite reconhecer que o seu cansaço, que a sua carreira não vai chegar a lugar nenhum.
que ele precisa de uma mudança de rota, que ele precisa assumir o seu estado. Meus irmãos, nessa comunidade discipuladora, seja você discípulo discipulador, neste relacionamento que temos uns com os outros e com aqueles que estão de fora do nosso convívio, é preciso estarmos sensíveis aos sofrimentos alheios. É preciso que identificamos pessoas cansadas na igreja. É preciso que identificamos pessoas que estão precisando de ajuda. E é preciso que sejamos humildes o bastante para reconhecer a nossa miséria, as nossas limitações e o quanto nós necessitamos de ajuda. Quem faz discípulo são discípulos discipuladores. São pessoas que estão num relacionamento interpessoal. São pessoas a quem Cristo se revelou, mas são pessoas também que se mostram sensíveis ao sofrimento alheio. Discípulos discipuladores são transmissores de vida, de alegria. São pessoas que precisam se relacionar. São pessoas que têm algo a oferecer, mas são pessoas também que têm algo a receber uns dos outros nos seus relacionamentos. Primeiro porque, diferentemente de Jesus, que convidou os cansados, esses se mostram indiferentes ao sofrimento alheio, quando assim não vive uma vida de discipulador, de discípulo discipulador. Segundo, porque um aprendiz, meus irmãos, necessariamente, ao exemplo de Cristo, precisa ser alguém humilde de coração. Todo o ministério de Jesus, ele se mostra humilde de coração. Desde o nascimento de Jesus, Jesus nasceu na manjedoura, onde ninguém, é um lugar extremamente impróprio para o nascimento de um bebê. Jesus estava lá. O ministério de Jesus foi um ministério de humilhação, de humildade. Ele não precisava passar por isso, mas ele passou por mim e por você, para mostrar que nesta comunidade de discípulo, discipulador, de quem faz discípulo, nós precisamos ser dotados da revelação de Deus e de um coração humilde que prefigure o relacionamento do Senhor para conosco. Meus irmãos, na comunidade de discípulos discipuladores não há lugar para orgulho, não há lugar para o eu acho, não há lugar para eu sou mais eu. Na comunidade discipuladora que somos como igreja do Senhor, precisamos ser pessoas humildes, que agregamos para a vida de outros, assim como outros agregam para a nossa vida, nos nossos relacionamentos. Não dá para viver em uma cultura de indo em rumo a uma cultura discipuladora, quando nós não nos desprendermos de nós mesmos. Você é um fazedor de discípulo. Você é discípulo discipulador. Jesus o chamou para isso, em nome de Jesus. Não vira as costas para o seu irmão. Não vira as costas para o seu vizinho. Não finja que não é com você. O Senhor o chamou. Você tem um testemunho, nós temos um testemunho a dar. É muito interessante que as pessoas hoje, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que a comunicação é algo tão prático, não é? Nós temos uma facilidade de nos comunicar. Esses dias parei numa rua, enquanto a minha esposa descia para ir numa casa ao lado, eu estava com o Matias, e uma senhorazinha já de idade, meus irmãos, dentro de 10 minutos, aquela mulher contou toda a vida dela para mim. Uma senhorazinha contou toda a vida dela, do marido, desde o falecimento do marido, desde o tempo que ela veio para São Paulo. Ah, meus irmãos, não é por falta da comunicação. A questão é que nessa mudança de cultura, a nossa comunicação, nossos relacionamentos, eles precisam ser relacionamentos intencionais, abençoadores. Nós precisamos, de fato, ter esta experiência.
nos nossos relacionamentos, vivermos a cultura do discipulado, discipulador. Há uma diferença entre aprendizes e meros frequentadores de sala de aula. Aprendizes não recebem a verdade bíblica com desconfiança, mas simplesmente confiam e aplicam o que diz as Escrituras Sagradas. Discípulos discipuladores entendem o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é apta para o ensino, para a educação. Olha só, tudo isso, ela é apta para toda a nossa vida. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É a palavra de Deus que deve ser ensinada, que deve ser aprendida nos nossos relacionamentos, que deve ser algo evidente em nossos relacionamentos. Fazedores de discípulos são sensíveis às debilidades alheias e por meio de seus relacionamentos são pessoas que estão sempre buscando ensinar, corrigir, instruir e aperfeiçoar o outro, tendo como certeza a palavra de Deus, pois a nós foi revelada, a ele foi revelada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você é discípulo, discipulador, eu quero desafiar você nessa noite a já caminhar, e creio que muitos já tenham caminhado nessa mudança de cultura relacional. Faça isso, saia daqui, veja o hall de membro da igreja, ou aqueles que nos visitam nessa noite, você que frequenta esta igreja, tem essa sensibilidade, vá até eles, se disponha. Meus irmãos, não percamos tempo, vamos ser esta comunidade discipuladora, pois somos discípulos do Senhor. Eu quero concluir considerando alguns aspectos dos fazedores de discípulo. Fazedores de discípulos, a vida não é escassa, mas abundante. Fazedores de discípulos são transmissores abundantemente de vida, de alegria. Não são pessoas que estão cantando, né? A famosa música da galinha de Angola, tô fraco, que parece não sair disso. Mas são pessoas comprometidas com alegria. A vida, não há escassez na sua vida. São pessoas cheias de vida, cheias de vigor. São pessoas que trabalham, pessoas envolvidas, pessoas que cuidam de pessoas e pessoas que são cuidadas por pessoas. São pessoas que estão exercendo o que diz Paulo lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Os dons estão jorrando em direção à vida dos outros. São pessoas que amam mais, são pessoas que se doam mais, são pessoas que ouvem mais, são pessoas que estão interessadas em pessoas. Fazedores de discípulos são discípulos discipuladores. E esses fazedores de discípulos somos nós, eu e você. Pois foi a mim e a você que Deus se revelou. Segundo aspecto desses fazedores de discípulos, é que eles não jogam na defensiva, com medo de perder, mas sim no ataque. São pessoas ousadas, criativas. E talvez a sua pergunta seja, mas pastor, como ser assim? Ora, criativos para alcançar pessoas, criativos para abençoar pessoas. Meus irmãos, fazedores de discípulos não são pessoas que têm medo de perder. Eu não vou me relacionar com fulano, porque senão eu vou ser magoado. É assim? Fulano me parece, olha, tem uma cara... Meus irmãos, isso é da nossa natureza. Nós amamos fazer leitura uns dos outros, e leituras, via de regra, equivocadas. Tem gente aqui, no nosso convívio, que nós olhamos, nós já fazemos... Fulano deve ser muito bravo. Não é assim? E outros a gente diz, nossa, fulano tão sereno o rosto, né? A imagem tão serena.
Nós fazemos leitura das pessoas. Quando nós fazemos uma leitura negativa, logo nós começamos a esse envolvimento na defensiva, porque nós temos medo de perder. E a igreja não avança, o outro não avança. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Esbanjemos vida. Não seja alguém escasso nos seus relacionamentos, produza vida. Não seja alguém que esteja num relacionamento sempre na defensiva. Pessoas que não querem se envolver com a igreja, sempre na defensiva. Pessoas que não querem se envolver com o ministério, sempre na defensiva. Pessoas que não querem fazer parte de reuniões de oração, porque estão sempre na defensiva. Não, em nome de Jesus. Você pode aprender muito. Você é discípulo, discipulador. Em nome de Jesus, se envolva, abençoe pessoas, seja abençoado por pessoa. Mude a sua cultura rumo ao discipulado. E mais um aspecto: aprendizes discipuladores não fazem apenas o necessário, mas estão sempre dispostos a andar a segunda milha. E aqui está o grande desafio, porque nem sempre estamos dispostos a andar a segunda milha com os outros. Somos uma comunidade, discípulos, discipuladores, aprendizes, e nós precisamos se dar conta disso. Você é um fazedor de discípulo, em nome de Jesus. Pois você recebeu a revelação de Deus, pois a você foi dotado da graça do Espírito Santo de Deus. Você é um fazedor de discípulo. Todo aquele foi revelado Jesus Cristo e vive na treliça, na comunhão dos santos, esse é um discipulador, um aprendiz. Se você não está na condição de aprendiz discipulador, você precisa ser discípulo. Mas eu quero dizer para você que, como membro desta igreja que você é discípulo, então exerça o seu discipulado. Deus os abençoe, em nome de Jesus.